Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu gostaria de responder essa dúvida, muito comum, aliás. Eu posso utilizar remédios alopáticos junto de medicamentos homeopáticos? Ou então, durante um tratamento homeopático, eu posso estar tomando remédios alopáticos? Então, inicialmente, pessoal, a gente tem que especificar. Então, quando a gente fala remédios alopáticos, a gente está falando todos esses remédios mais comuns, remédios químicos, remédios da medicina convencional, que a gente vê em todo quanto é lugar. Então, os antieméticos, anti-inflamatórios, antibióticos, corticoides, e por aí vai. Tá? E os homeopáticos, a gente está falando dos remédios homeopáticos, que são ultradinamizados, ultradiluídos, tá bom? Que são infinitesimais. Um outro ponto que a gente tem que observar é que o que a gente está mais acostumado a ouvir, o que a gente está mais acostumado a saber, é que entre as drogas alopáticas, entre os medicamentos alopáticos, a gente tem uma coisa chamada interação medicamentosa. A interação medicamentosa é quando eu estou tomando um remédio ali, tá? Aqui é um exemplo, estou tomando um remédio ali para enxaqueca, e eu tomo um remédio também de uso crônico, de uso contínuo, que é um antihipertensivo. Eu estou tomando esses dois ali num certo período da minha vida, e eles então têm uma interação medicamentosa, que às vezes pode ser uma coisa não muito grave, às vezes até pode ser uma coisa boa, e pode ser também uma coisa grave, pode gerar um efeito adverso grave, um sintoma grave da interação dessas duas drogas. O que a gente está falando quando a gente fala de interação medicamentosa? Lá na corrente sanguínea, no nosso organismo, quando as moléculas dos dois medicamentos estão correndo lá, correndo, estão passeando pelo nosso corpo, num dado momento elas se unem, elas podem então se unir, às vezes ter uma interação entre elas mesmas, uma com a outra, e gerar um efeito ruim no nosso organismo. Às vezes, uma delas causa um efeito, causa uma reação no organismo, e essa reação, por sua vez, gera um problema com a outra droga que também está lá no organismo no mesmo momento. E às vezes a outra droga ela não consegue ser metabolizada e excretada, ou seja, mandada para fora do nosso corpo, e ela fica mais tempo lá agindo, e isso causa um problema. Isso são tipos de interações medicamentosas que podem acontecer quando a gente está tomando remédios alopáticos, somente remédios alopáticos. Tá? Por que isso acontece somente com remédios alopáticos, com remédios químicos? Por quê? Porque eles têm uma molécula farmacologicamente ativa que ronda lá o nosso organismo e às vezes geram efeitos uma aqui e outra ali. Então, uma coisa interessante é que a gente consegue prever essas questões. Então, eu sei que se eu tomar o remédio ali para enxaqueca e aquele específico para hipertensão, eu vou ter um problema. Porque eu sei que o da hipertensão ela passa pelo órgão tal e gera um efeito tal, que aí então esse efeito pode gerar um problema quando a outra droga lá da enxaqueca estiver andando no organismo e por aí vai. Ou seja, eu sei de antemão o que cada um deles vai fazer em cada parte do organismo, e eu sei que isso pode resultar se aquela outra droga estiver ao mesmo tempo, concomitantemente, dentro desse mesmo organismo. Então é por isso que geralmente as interações medicamentosas é uma coisa que pode ser evitada na alopatia. Às vezes acontece, e geralmente acontece mais frequentemente, quando a pessoa faz um uso muito desregrado de medicamentos, uma automedicação muito exacerbada, aquela pessoa que toma vários medicamentos e todos por conta própria. Então isso é mais fácil de acontecer. E muitas vezes podem até gerar problemas realmente graves, realmente muito sérios. Tá? Léo, é isso daí também que acontece quando eu tomo um remédio homeopático junto de um remédio alopático? Não. Por que não? Porque como a gente já sabe, ou se você não sabe, eu te convido aqui para outros vídeos que a gente tem aqui no canal, principalmente o vídeo lá que eu fiz uma live, que eu fiz com a doutora Leonie Bonamin, que é uma brasileira, uma das pesquisadoras mais renomadas do mundo, aliás, é uma grande honra aqui para o nosso país,
A doutora Bonamin, ela é uma pesquisadora de substâncias infinitesimais, ou seja, de medicamentos homeopáticos. Nessa live a gente falou então como que é o remédio homeopático, né? Já devo ter até outras lives com ela também que devem estar aqui no YouTube, que a gente fala de mitos e verdades acerca do remédio homeopático também. Nessas lives você vai descobrir um pouquinho de como que o remédio homeopático funciona, como que ele atua, quais são as características dele, tá? Então fica o convite aí. Mas, pessoal, como a gente sabe, o remédio homeopático ele não tem na sua constituição uma molécula farmacologicamente ativa, como os alopáticos. Então, quando eu tomo um remédio homeopático, eu não consigo saber, não, essa molécula aqui dele vai agir em tal lugar assim, assim, assado, e vai gerar esse efeito aqui, tal, tal, tal. Por quê? Porque ele não é da mesma forma como um remédio alopático, ele não carrega uma molécula bem definida lá dentro, que eu sei de antemão que ela vai ou não fazer em cada lugar do meu corpo. Porque ele não tem essa capacidade. O remédio homeopático, ele age de uma outra forma, ele trabalha de uma outra forma, porque ele tem uma outra natureza, ele tem uma outra forma de ser, tá? Ele não trabalha pela farmacologia clássica, ele trabalha por uma outra farmacologia que a gente comumente chama de farmacologia homeopática, tá certo? Por conta disso, é impossível, tá? Impossível que essas reações aconteçam, essa interação medicamentosa que a gente vê com tanta frequência acontecer na alopatia, ela não existe quando eu estou tomando, quando eu tenho dois remédios, um homeopático e o outro alopático. Porque cada um tem uma natureza, cada um tem um jeito de ser e cada um também tem um jeito de atuar, tá certo? Então, em geral, o remédio homeopático ele atua mais através da reação do organismo. O remédio homeopático ele é como se fosse um efeito indireto. Ele espera com que o organismo receba aquele sinal dele e aí então o organismo reagindo, o efeito, o alcance, o tratamento é promovido. Então, quem trata de fato no tratamento homeopático é mais o nosso corpo do que o próprio remédio, do que propriamente o remédio, tá certo? Mas, então, por conta disso, a gente não pode falar de interação medicamentosa, mas nós podemos falar de interações que podem, às vezes, atrapalhar a reação desse organismo por intermédio do remédio homeopático, tá? E, às vezes, de interações que podem antidotar o efeito do remédio homeopático, tá certo? Em quais casos, né? Então, só respondendo a pergunta, sim, a gente pode tomar, não há necessariamente um problema grave em tomar um remédio homeopático junto com um alopático, tá certo? Contudo, isso depende um pouco, por quê? Por que depende? Porque podem haver essas reações. Quais que são? Da gente ter uma antidotagem do remédio homeopático, tá? Que está ali trabalhando no organismo, mandando um sinal para o organismo, e também tem o alopático pode atrapalhar a reação do organismo, que é o que trata, que é o que acontece quando a gente toma um remédio homeopático, tá? Então, em geral, pessoal, isso acontece mais, tá? Eu estou falando em geral porque isso pode mudar de uma concepção de algum homeopata para outro. Em geral, eu falo por quê? Porque a grande parte dos homeopatas e os grandes homeopatas do mundo meio que falam dessas drogas que eu vou falar aqui para vocês. Então, em geral, os antibióticos e os corticoides são as drogas que geralmente podem trazer mais problemas para o tratamento homeopático, tá? Os antibióticos, eles alteram muito o nosso meio do nosso organismo, né? Alteram muito as nossas bactérias, e que são de extrema importância para a gente também, a nossa flora, né, intestinal e também de outras partes do nosso organismo. Isso pode resultar em problemas na reação do organismo, no andamento do tratamento homeopático que você deve estar fazendo, que você pode estar fazendo. O corticoide do mesmo jeito. O corticoide ele diminui a reação do organismo, né? O corticoide ele diminui a nossa imunidade, ele causa certos problemas para a nossa imunidade, então ele necessariamente causa uma diminuição da reação do organismo, né? Muitas vezes ele pode atrapalhar com que o organismo atue como ele deveria estar atuando, tá?
Ah, Léo, então se eu tiver fazer um tratamento homeopático e tomar qualquer uma dessa classe de drogas, desses tipos de medicamentos, um antibiótico ou um corticoide, o tratamento vai por água abaixo? Não, tá? Não foi isso que eu falei. O que eu estou dizendo é que possivelmente, tá? São coisas que são possíveis, então possivelmente durante um tratamento, dependendo do caso, dependendo da pessoa, dependendo do corticoide, dependendo do antibiótico, eles podem gerar problemas no andamento do tratamento. Eles não vão destruir de uma vez por todas o seu tratamento, mas eles podem gerar problemas no tratamento. O tratamento pode não ser tão eficaz quanto deveria estar sendo, e muitas vezes eles podem antidotar a ação do medicamento homeopático, tá certo? Então essas coisas elas podem acontecer, mas elas não vão acontecer em todos os casos, sempre, tá bom? E não vão destruir completamente o tratamento, tá certo? Uma outra substância que a gente, que desde a época de Hahnemann, até o próprio Hahnemann falou muito dessa substância, tem livros sobre essa substância, que é a cafeína. A cafeína ela também está presente em várias drogas alopáticas, em vários complexos homeopáticos, né, fórmulas alopáticas, aliás, tá? Corrigindo, em várias fórmulas alopáticas, a gente tem a cafeína como um constituinte, como um fármaco, como uma droga, e a cafeína ela pode também gerar um problema na atuação do organismo, tá? Então, quando o organismo está reagindo, né, por intermédio do remédio homeopático, a cafeína pode fazer com que o organismo reaja de maneira errada, reaja de maneira não tão adequada quanto deveria reagir, e muitas vezes pode piorar a doença, pode fazer com que a doença ganhe mais força e o organismo não consiga reagir da forma adequada, tá certo? Então, uma outra coisa que a gente tem que ficar sempre atento é que grande parte dos homeopatas, e até mesmo grandes homeopatas do mundo todo, alertam que muitas vezes a cafeína pode atrapalhar, e atrapalhar bastante, o tratamento homeopático, tá certo? Ah, isso vai acontecer sempre com todos e sempre vai destruir o tratamento? Não, também, tá? Depende um pouco da pessoa, depende do tanto de cafeína que essa pessoa está acostumada a ingerir, né? O quanto de café, se for aquela pessoa que ingere café o tempo todo, tá certo? Ou toma, né, aqueles medicamentos alopáticos que tem muita cafeína, toma o tempo todo também, tá? Então são coisas que a gente tem que sempre ficar atentos, mas esses são tanto os antibióticos, os corticoides, como também a cafeína, são os medicamentos, são as substâncias que geralmente podem dar problema junto, né, durante um tratamento homeopático. Podem trazer problemas para o andamento desse tratamento, tá certo? Então, você vê que é um modo de interação diferente, tá certo? É um modo diferente, tá? Não é a mesma coisa que eu expliquei lá da alopatia, tá certo? Que as drogas vão se unir lá no corpo, vão gerar um problema e podem gerar um sintoma, podem gerar uma intoxicação. Não, no homeopático com o alopático isso não vai acontecer, mas pode acontecer uma interação que atrapalha o andamento o andamento do tratamento, atrapalha a reação do organismo, atrapalha às vezes antidotando a ação do homeopático, tá certo? É um pouco diferente, aliás, é bem diferente, mas como eu expliquei para vocês, porque cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu tipo específico de ser, tá certo? E de trabalhar e de promover efeito no organismo, tá bom? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, tá certo? Mas sigam a gente lá na página do Instagram do Lições, onde eu coloco caixinha de perguntas todos os dias. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, quiser fazer uma consulta com a gente, manda lá também no Instagram, a gente conversa, explica como é que funciona, tá bem? Pessoal, muito obrigado por todos que assistiram. Deixa aí sua avaliação, um comentário, compartilhem o vídeo, tá bom? Mas por esse vídeo é isso, tá? Essa questão de eu poder ou não poder, pode, não vai, como eu expliquei para vocês, não vai gerar problemas. Estou tomando aqui estou fazendo um tratamento homeopático, vou tomar ali uma aspirina para dor de cabeça, isso vai destruir o tratamento homeopático? Não, tá, gente? Não tem essas interações assim tão fortes e tão específicas, mas somente nesses casos onde a gente observa que tem que se tomar mais cuidado, tá bom?
Maiores dúvidas, pessoal, deixem aí nos campos dos comentários e venha falar com a gente, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.